Olá, seja muito bem-vindo ao curso sobre E-Social. Eu sou o professor Hugo Moreira e é uma honra muito grande ter você aprendendo aqui comigo. Nessa primeira aula, eu irei contextualizar sobre o surgimento do E-Social com vocês e também vou conceituar E-Social. Para nós entendermos como surgiu o E-Social, nós temos que voltar no longínquo ano de 2007, onde o governo federal da época criou um programa, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, também conhecido como PAC. O objetivo do PAC, como o próprio nome diz, era acelerar o crescimento, ou seja, aquecer a economia. Para isso, o governo deveria fazer investimentos, principalmente na área de infraestrutura. E para isso, ele precisaria ter dinheiro para fazer esses investimentos. Foi então que ele percebeu que muitas empresas tinham a prática comum de sonegação. Então elas costumavam vender uma mercadoria, um produto sem nota fiscal e com isso deixava de recolher os tributos para o Estado. E aí eles perceberam que as empresas elas faziam essa prática justamente porque a fiscalização era muito frágil. Para começar, a nota fiscal ela não era eletrônica, era uma nota fiscal manual. Foi então que a primeira ação do PAC foi instituir a nota fiscal eletrônica. Então, para vocês terem uma ideia, antes do PAC, a nota fiscal era dessa forma. Eram bloquinhos que nós precisávamos solicitar a gráfica para fazer a confecção. E essas notas eram preenchidas de forma manual, sem muito critério, sem muito padrão. Então eu poderia fazer abreviações, uma empresa preenchia de uma forma, outra empresa preenchia de outra forma. Então era muito mais difícil ter um controle sobre essas notas fiscais. Já com a nota fiscal eletrônica, tudo mudou. Para começar, a nota fiscal de papel que nós recebemos, ela é apenas um DANF, ou seja, um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Porque a nota fiscal eletrônica, de fato, ela é um arquivo magnético, em formato XML. Ou seja, eu posso imprimir a nota quantas vezes eu quiser, lá no site da Receita Federal, lá no site da Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque ela é eletrônica. E pessoal, para fazer a emissão de uma nota fiscal eletrônica, eu precisaria de ter um instrumento, que era o certificado digital. Então foi nessa época que as empresas passaram a ter a necessidade de fazer o certificado digital, para quando elas fossem emitir a nota fiscal, elas fizessem essa assinatura e a Secretaria da Fazenda do seu estado soubesse que era a própria empresa que estava emitindo aquela nota. E pessoal, além da nota fiscal eletrônica, também teve o surgimento do conhecimento de transporte eletrônico, ou seja, até os fretes eles passaram a ser em formato eletrônico. E também as obrigações acessórias elas mudaram. Então, antes nós tínhamos o Sintegra como a principal obrigação acessória fiscal. O que nós enviávamos no Sintegra? Quais eram as informações presentes no Sintegra? Apenas o valor que a empresa comprou durante o mês e o valor que a empresa vendeu durante o mês. Ou seja, não eram informações discriminadas, eram informações rasas. Aí surgiram os SPEDs. Os SPED contribuições, para informar sobre a apuração de PIS e COFINS, o SPED fiscal para informar sobre a apuração de ICMS e de IPI, só que aqui de uma forma muito mais detalhada. Então eu enviava aqui nota por nota que foi emitida, produto por produto, por NCM, por CFOP, ou seja, as informações eram muito mais detalhadas. E dessa forma ficou muito mais difícil das empresas sonegarem. Justamente porque, imaginem só uma empresa que se ela comprasse uma caneta, ela deu entrada nessa caneta, lá no seu estoque, mas ela nunca deu saída dessa caneta. Então, o governo ele poderia entender que a empresa está vendendo sem nota fiscal. E da mesma forma, o contrário, se uma empresa ela vendesse uma caneta que ela nunca deu entrada, ou seja, que nunca teve uma nota de origem de compra dessa caneta. Então, muito provavelmente, essa empresa comprou sem nota. E o SPED ele faz justamente esse cruzamento de informações para impedir, para dificultar que as empresas vendam, né, ou comprem sem nota fiscal. E também surgiram as obrigações contábeis, como a escrituração contábil digital, a ECD, e a escrituração contábil fiscal. Ou seja, os livros contábeis também passaram a ser em formato eletrônico, bem como também a declaração de pessoa jurídica passou a ser eletrônica. E pessoal, o resultado
é que as empresas elas tiveram muito mais dificuldade em sonegar. Então elas passaram a andar mais na linha, né? A emitir nota fiscal dos produtos que elas vendiam e também exigir notas fiscais dos produtos que elas comprassem. E com isso, qual foi o resultado? O governo aumentou e muito a arrecadação. Ele não criou nenhum imposto novo, nenhum tributo novo, ele apenas melhorou a forma de fiscalizar. E com isso, ele arrecadou muito mais. Ou seja, do ponto de vista do governo, o SPED foi maravilhoso, né? E aí, pessoal, que vem a grande questão. Deu tão certo do ponto de vista fiscal, que eles pensaram, por que não implementar a mesma coisa aqui na área trabalhista e na área previdenciária? Já que muitas empresas só negam na folha de pagamento, né? Já que muitas empresas só negam no recolhimento ao INSS, por que não? E aí que eles falaram, vamos implementar. Então que surgiu o E-Social. Então o E-Social, ele é um SPED, tá? Ele poderia inclusive se chamar SPED trabalhista, SPED previdenciário, mas por algum motivo colocaram esse nome, batizaram de E-Social. E o E-Social é nada mais nada menos do que um instrumento que unifica e racionaliza as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária. E ele foi instituído pelo decreto 8373 de 2014, embora ele só entrou em vigência lá no ano de 2018, ou seja, só no ano de 2018 que ele começou a valer de fato, que as primeiras empresas começaram a usar o E-Social. Então, pessoal, o E-Social é um SPED, só que com esse nome diferente, tá? Poderia muito bem se chamar SPED trabalhista, SPED previdenciário, mas quiseram colocar dessa forma. E o objetivo aqui do E-Social é justamente ter as informações de forma integrada, de forma digitada. Inclusive, os arquivos gerados aqui também são em arquivos em formato XML. Viram a coincidência? Nota fiscal eletrônica, XML. E-Social, os arquivos em formato XML. Pessoal, então foi assim que surgiu o E-Social e esse é o conceito de E-Social. Nos vemos nas próximas aulas.